Olá, amados. Eu recebi uma pergunta pedindo para que eu falasse um pouco a respeito de Maria. Bom, Maria, mãe de Jesus, amém? E neste vídeo, a minha intenção é mostrar um pouco da história de Maria, compartilhar com vocês talvez alguns fatos e curiosidades que talvez vocês não saibam. E depois eu quero responder a pergunta se devemos ou não ter uma adoração, seguir Maria, fazer oração para Maria. Bom, então vamos lá. Inicialmente, queridos, realmente existe uma diferença de ponto de vista de Maria quando nós pensamos nos nossos irmãos católicos e os nossos irmãos protestantes. Por um lado, os nossos irmãos católicos, eles têm de fato uma grande devoção por Maria, sendo que muitas pessoas são devotas de fato dela, não é? Até chamando de Santa Maria e assim por diante. Por um outro lado, os nossos irmãos protestantes, às vezes parece que falar o nome de Maria já soa como idolatria, alguns já olham para Maria numa situação, né, como se ela estivesse tentando roubar o lugar de Jesus Cristo, que também não é bem por aí. Bom, vamos entender um pouco de ambos os lados e vamos ir para a história, amém? Inicialmente, eu quero relembrar a vocês, que você que não conhece, que Maria, ela nasceu numa família pobre, numa cidade chamada Nazaré, que ficava em Israel. Essa cidade, acho que nem poderia ser chamada de cidade, e sim de vilarejo, porque Nazaré, ela não tinha mais do que 300 habitantes naquela época, né? Eles viviam, né, da cultura de vinhos, produção de vinhos e azeite de oliva. Maria era uma garota simples, era uma jovem simples que não chamava atenção, ela não tinha um grande destaque na história. Até por isso eu acredito que Deus a escolheu por ela não ter um destaque, não é? E obviamente a escolheu porque Deus viu no coração dela algo que chamou a atenção de Deus, certo? Bom, nós começamos com a história de Maria quando ela é visitada por um anjo. E nós vemos isso em Lucas, capítulo 1, versículo 28, que diz: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então o anjo vem para Maria e ele compartilha com ela que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador de Israel e de toda a humanidade. Obviamente, você não recebe uma notícia dessa e fica super tranquilo, por mais fé que você tenha. E nós vemos que Maria, de fato, ela ficou preocupada com essa situação, porque no versículo 30 nós vemos o anjo vai consolá-la. Lucas 1,30 fala assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então Maria, quando ela recebe essa notícia, amados, ela fica preocupada e com o peso da responsabilidade que ela iria viver, com o peso da responsabilidade que ela iria ter que passar devido a carregar o Filho de Deus. Mas a história, ela vai ficando um pouco mais complicada. É uma história bonita, né? De uma moça que foi agraciada por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, mas será que foi simples para ela? Bom, vamos entender aqui. Em Mateus capítulo 1, verso 18, fala assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida ou desposada em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bom, aqui na versão NVI você vê a palavra prometida, mas em algumas outras versões você vai ver a palavra desposada. O que significa isso, prometida ou desposada? Bom, em resumo, em Israel, naquele período, uma garota, ela poderia ser prometida a um garoto mesmo quando ela era criança. Não necessariamente ela teria que casar com ele, né? Haveriam outras tarefas que o rapaz teria que fazer no futuro para se casar com ela, mas havia essa questão de estar prometida ou ter um compromisso. O que acontece? Maria, ela estava prometida ou desposada de José. Ou seja,
já havia sido feito um pedido de casamento e já estavam no preparativo. Dentro desse período de desposamento, o jovem que iria casar com a moça, ele tinha que pagar o dote. Sim, existia o dote. Agora, o dote, ele tinha três motivos, né? Ele tinha três respectivos ações. A primeira delas era que o dote representava para o pai se aquele rapaz de fato amava a sua filha. Por que isso? Porque um rapaz que estava disposto a pagar para casar, no ponto de vista do pai, era alguém que amava. Esse é o ponto 1. O ponto 2 era para saber se o rapaz, ele tinha alguma posse, ele tinha algum dinheiro, ele tinha alguma reserva, alguma coisa, né, que ele havia conquistado antes daquele período de casamento. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, amados, é que era para saber se o rapaz era um trabalhador. Se o rapaz, ele de fato, ele tinha como pagar, ele tinha como trabalhar, ele tinha como sustentar a filha daquele homem. Então, o dote era pago. Esse período de desposamento, queridos, ele levava mais ou menos 12 meses até acontecer. Um ano era esse período. Por quê? Era um período que o rapaz precisava para levantar o dote e também para que a festa fosse organizada, para que talvez uma casa fosse construída para os noivos e todos os arranjos e preparativos para o casamento. Então, nesse período de desposamento que Maria estava com José, o anjo apareceu para Maria e trouxe essa notícia que ela seria mãe de Jesus. Agora, naquela época, queridos, assim como deveria ser hoje, mas naquela época, uma pessoa que ela estava desposada, ela já tinha um título de esposa e marido. Embora não moravam junto e não tinham relações sexuais, mas ela já tinha este compromisso, essa aliança de casamento. Então ela não poderia trair o marido, ela não poderia ter um outro relacionamento fora, uma vez desposada. Se isso acontecesse, era uma profunda desonra para aquela família. Agora, se a moça engravidasse enquanto estivesse desposada, né, o marido tinha o direito legal de acusá-la de adultério. E se isso acontecesse, fosse provado de alguma maneira que ela havia adulterado, embora o apedrejamento nessa época já não estava mais em vigor, era muito pouco usado, eles poderiam apedrejar a moça, poderiam expulsá-la, poderia ter alguma retaliação e seria uma grande desonra para ela e para a família. Provavelmente ela nunca mais poderia casar. Então, veja bem, quando o anjo fala para Maria que ela estava grávida, obviamente Maria, ela estando nesse período de despojamento de José, ela vai falar com José. E José, olha o que ele diz aqui em Mateus, eu vou ler de novo Mateus verso 18 e vou acrescentar o 19. Então vamos lá. Mateus 1, do 18 ao 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Basicamente, quando Maria conta para José que ela estava grávida do Espírito Santo, claro, ele, em princípio, não acreditou nessa história, mas ele amava Maria. Então, ele quis anular o contrato de casamento ou despojamento em secreto. Por que isso? Ele era assim, pela lei, se você pode ver lá em número 5 do 31 ao 41, 5 do 11 ao 31, número 5, 11 do 31, eu vou colocar aqui a nota para você pegar depois e ler em casa. Mas ele tinha o direito legal de dizer que sofreu adultério, pediu o ressarcimento do dote e ela seria desonrada. Só o único que poderia fazer isso, que poderia expor a mulher e acusá-la de traição era o marido, ou o noivo, ou era o que estava em aliança de compromisso, né? Era o único. Agora, se ele sumisse,
ninguém poderia acusá-la. Mesmo que ela estivesse grávida, as pessoas iriam dizer assim, José teve relação com ela e foi embora. Então José seria o culpado, né? E Maria estaria teoricamente livre para viver a vida dela. Então José, amados, ele amava Maria ao ponto disso. Só que Deus, ele tinha um outro plano. Se nós continuarmos lendo do verso 20 até o versículo 25, fala assim: mas depois de ter pensado nisso, em fugir, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. José estava dormindo e um anjo apareceu em sonho. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá lhe dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Então nós vemos, amados, aqui que o anjo fala com José, e José então entende isso, e ele parece que ele encurta esse tempo do despojamento e ele já casa com Maria para tentar evitar algum murmúrio, algum burburo, alguém falar alguma coisa que ela estava grávida antes. Muito embora, sabe como são as pessoas, provavelmente alguém começou a fazer as contagens ali do tempo, a barriga dela começou a crescer e o povo começou ali a fazer rumores, com certeza. A gravidez de Maria não foi uma gravidez fácil. Enfim, quando Jesus ele nasce, 8 dias depois do nascimento de Jesus, pela lei judaica, ele tinha que ser circuncidado e tinha que ser apresentado no templo em Jerusalém, onde o sacerdote iria apresentá-lo a Deus. Então Maria e José, no 8º dia que Jesus havia nascido, eles levam, amém, Jesus até lá, e um sacerdote que estava lá, chamado Simeão, ele era um homem que havia sido tocado pelo Espírito Santo anos antes. O Espírito Santo havia dito para ele que ele não morreria sem antes ver o Messias. Quando José e Maria chegam com Jesus no templo, ele diz, este é o Messias. E olha o que ele fala para Maria. Lucas, capítulo 2, do 34 ao 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, enquanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ele estava dizendo que o Messias, Jesus, ele iria mudar toda a história da nação. Corações iriam chegar-se a Deus, outros iriam persegui-lo, enfim, toda a história que você já conhece, mas Maria iria receber uma espada atravessada pela alma, dor de alma, como mãe ela sofreria por conta disso. Então você imagina uma mãe escutar isso a respeito do seu filho, e você conhece a história, eu não entrei nos detalhes, né, do momento que eles saem de Nazaré e ela está grávida, anda até Belém, né, e tem um filho na manjedoura e tal. Isso você conhece, né? Então depois dessa apresentação, algumas outras coisas vão acontecendo na vida de Jesus, né? Herodes manda matar todos os meninos que haviam nascido na época de Jesus, porque havia uma previsão de que haveria um novo rei, que era o Messias, mas Herodes não sabia, que iria ocupar o reinado. Herodes, com medo de perder o reinado, ele manda matar os meninos que haviam nascido naquele ano. Um anjo avisa José, eles fogem para o Egito, ficam no Egito, depois eles voltam para Nazaré, né, depois de muito tempo. Bom, e o que acontece? Jesus vive a vida dele, como você sabe, e um dia Jesus vai para a cruz e ele morre naquela cruz. Agora, quem estava com Jesus naquela cruz? Maria. Maria estava com Jesus naquela cruz. Maria, mãe de Jesus, estava com ele naquele lugar. Maria foi um exemplo de mulher. Maria foi um exemplo de mulher em todos os sentidos, mulher de fé, que não desistiu. Eu quero dar mais uma informação para você. Pela tradição daquela época, uma mulher se casava entre 12 a 15 anos de idade. Maria, então, viveu toda a história dela com Jesus, até ali, entre 12 a 15 anos. Ela era uma menina, mas com coração de mulher.
Maria, eu gosto muito de Maria. Maria, ela é um exemplo, exemplo de mãe, exemplo de perseverança, exemplo de fé. Maria, ela é exemplo para todos nós. Maria deveria ser o exemplo para todas as meninas, para todas as mulheres de hoje. Amém? Não uma cantora ou uma atriz de um comportamento duvidoso, mas sim Maria. Agora, Maria, ela precisa ser admirada como alguém, assim como o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, e assim como qualquer outro homem ou mulher na Bíblia. Amém? Eu gosto muito de Maria. Só que, veja bem, gostar é diferente de idolatrar. Agora, talvez meus irmãos católicos estão dizendo assim, poxa, mas se você tem essa admiração por Maria, por que então que você não segue a ela, não vira um devoto de Maria e nos ajuda a propagar Maria dentro do protestantismo, por exemplo? Bom, isso então eu vou responder no próximo vídeo. Amém? Maria, mulher, exemplo. Amém? Nós vimos aqui. No próximo vídeo eu quero explicar um pouquinho melhor por que nós não adoramos a Maria, ou pelo menos não deveríamos fazer isso. Amém? Fiquem nessa paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.